Olá pessoal, a gente vai falar um pouquinho hoje de uma doença cada dia mais comum, misteriosa para muitos e perigosa até certo ponto. Muitas pessoas estão sofrendo de doença fantasma, ou seja, uma doença que parece que não existe, mas existe, mas não se vê, mas é fácil de ser diagnosticada se houver um pouco de atenção. O que seria essa doença fantasma, né? Ou doença do fantasma? A cada dia que passa, o tempo, as vivências aceleradas, a vibração desta terceira dimensão e da quarta dimensão, onde ficam os tais de mortos, né? Que estão por aqui ao nosso lado, boa parte deles o tempo todo, vamos dizer, por apego, principalmente o grande agente dessa doença fantasma ou doença dos fantasmas é o apego. Então, o sujeito desencarna e tudo continua exatamente quase que a mesma coisa que era, assim um pouco mais intenso. Então, algumas pessoas aqui nessa terceira dimensão encarnada sofrem dessa doença apego, né? Então, por algum motivo, elas atraem, né, os desencarnados que lhes eram ligados ou não, né? Mas principalmente os que eram ligados. E as pessoas começam a sentir, né, nessa troca, nessa permuta de energias por sintonia, o que sente lá o desencarnado. Então, dia desses, só para exemplificar, dia desses eu atendi uma pessoa no consultório que passou muito mal à noite, né? É, uma dor no peito muito forte, mal-estar, né? Tudo fazia lembrar um infarto. Foi para o pronto-socorro, foi medicada e tudo. Aquilo foi abrandando, passou, mas a pessoa se sente estranha. Então vamos explicar. Essa pessoa já tem uma sensibilidade a mais, né? Que boa parte vai começar a ter. Muita gente fala, nossa, acho que eu vi uma sombra, acho que eu senti uma energia atrás de mim, né? Então essa pessoa tinha um amigo muito querido, muito chegado, né? E que morreu cedo, com 34 anos, infartou, morreu, né? E exatamente nesse dia que a pessoa teve esse mal-estar noturno, tinha que ser mesmo de madrugada, né? É, era o dia do aniversário do desencarne desse amigo. E a pessoa estava pura e simplesmente sentindo, né, o que o amigo ainda sente do lado de lá. Porque para algumas pessoas tudo continua mais ou menos parecido. E para ele até deve ter feito bem então, que ela tomou aquela medicação, porque por sintonia, energeticamente, ele também melhorou. Bom, resumindo, essa pessoa veio até o consultório, aí eu fui explicando o que ela sentia, ela foi colocando as coisas, a gente foi organizando os raciocínios, né? E aí eu fui pontuando e o desencarnado que estava ao lado dela não gostou muito não, né? Porque na visão dele, né, que ainda acha que está encarnado, como a maioria, ele está protegendo ela. Ele não está atrapalhando, né? Até essa pessoa, como muita gente hoje vive um trabalho de sobrecarga, trabalha-se muito, não tem reconhecimento, as empresas exploram, né? É um tal de um passar rasteira no outro. Então, o desencarnado se sente ali o próprio anjo da guarda, né? E ele não gostou muito das colocações que eu fiz, do que devia ser feito, e ele deu uma travada no meu raciocínio na hora de escrever a receita. Tudo bem, ajuda existe, né? Então, tentei negociar, não foi possível, ele foi levado, tá? Aí depois o que vai acontecer com ele que foi levado, né? Vai receber esclarecimento, vai receber ajuda, mas normalmente alguns fogem. Eu tenho essa experiência na época de estudante e tudo, eu trabalhei num projeto que recolhia moradores de rua, principalmente no inverno, né? E levava para o albergue. Alguns fugiam de lá porque eles não suportam regras, eles não gostam de disciplina, né? Então eles preferem ficar na rua do que se submeter a isso. E os desencarnados que andam por aí como um morador de rua, do plano espiritual, a maioria, né? Também tem essa característica. Alguns aceitam ajuda e depois se encaminham, outros fogem. Ah, mas por que deixam fugir? Por causa do livre-arbítrio, eles não são obrigados a ficar no local
de socorro, de ajuda, de esclarecimento. Se eles quiserem, eles ficam, se eles não quiserem, eles não ficam. Já outra turma, né, que invade o livre-arbítrio, tudo. Um bom exemplo do umbral baixo descendo a escada é a Cracolândia, né? Então muitos que estão lá não vão querer ajuda, né? E daí eles vão ser explorados exatamente pelos traficantes e por uma série de coisas. Lá do outro lado é mais ou menos parecido. Então qual vai ser o futuro dessa moça? Como isso pode se resolver, né? Bom, ela pode aprender a utilizar essa versatilidade que ela tem agora de acessar a outra dimensão, dessa interação maior, desenvolver a prática do bem, né? Aprender a usar isso, e vai depender também dela mandar só energias positivas e tudo para esse amigo, né? Que ele tenha força, que ele consiga ter mais compreensão, né? E é isso que a gente tem que fazer uns com os outros, deixar a turma de lá em paz, né? E mandar todas as possibilidades de oferecer energia positiva via internet natural, que é o pensamento reforçado pelo sentimento. Então, muitas pessoas hoje estão tomando remédio, sendo medicadas e correndo para lá e para cá, mas elas têm uma doença fantasma, ou seja, doenças de fantasmas. Pode ser o seu caso, né? Se você está sentindo alguma coisa estranha que não se chega a diagnóstico algum, vai buscar ajuda, porque sempre é possível. Namastê.